of Calvary, far removed as darkness well is from dawn. Well, in the seas of God's forgetfulness, they're good enough for me. Thank God my sins are gone. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Well, I see a crimson stream of blood. Oh, it flows from Calvary. Well, it's waves which reach the throne of God are sweeping over me. When gloom and sadness whispers, you've sinned, no use to pray. Well, I look away to Jesus, and He tells me to say, thank God I see a crimson stream of blood. Oh, it flows from Calvary. Its waves, they reach the throne of God, are sweeping over me. Você pode se assentar. Glória a Deus. Jesus declarou as maiores palavras, João Batista declarou as maiores palavras que já foram ditas. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não só alguns pecados, mas todo o pecado do mundo inteiro, pois todo aquele que nele crê, João disse outra coisa, ele disse assim, ele olhou e viu o Espírito Santo em forma de pomba, descendo e entrando no Senhor Jesus Cristo, entrando em sua mente, em seu espírito, em seu corpo. Não sabeis que sois o templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós? Foi o que Paulo escreveu. Então, olha o que eu quero que você entenda. Se Jesus, que era perfeito, você pode falar, não tem problema, ele era Deus. Claro que ele era Deus, mas ele não encarou tentações como Deus. Ele as encarou como um homem. Você tem que entender isso. Ele encarou os poderes das trevas. Quando Satanás diz, transforme as pedras em pão, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está em Deuteronômio também. E ele nunca fez nada senão aquilo que Deus o Pai o mandou fazer. Ele encarou tudo que é tentação como eu e você encaramos. Entenda bem. Agora a diferença é a seguinte, nós falhamos muitas vezes, mas ele nunca falhou, nem uma vez. Glória a Deus. Quando ele chegou ao fim de sua vida, ele disse, Satanás não tem parte nenhuma em mim.
Agora, vou repetir isso porque são palavras importantes. Se ele tivesse falhado uma só vez em sua vida, ele guardou a lei perfeitamente. E fez isso como alguém que nos representava. Entenda isso. Mas ainda assim, a lei quebrada tinha que ser resolvida e ele fez isso indo até a cruz, se entregando como sacrifício perfeito. Se Jesus tivesse falhado uma só vez, em palavra, pensamento ou atitude, eu e você não estaríamos aqui hoje. Satanás seria o Deus do céu. Se ele tivesse falhado, se Jesus tivesse falhado uma só vez, mas ele nunca falhou. E quando eu cheguei diante dele, nasci de novo, ele me deu essa perfeição. Glória a Deus. E para você também. Glória a Deus. Então a minha pergunta é a seguinte: se Jesus, o Filho do Deus vivo, perfeito, nunca tinha falhado uma só vez em palavra, pensamento ou atitude, se ele precisou, antes de começar seu ministério, do Espírito, como é que nós ficamos, hein? Vou repetir. Se Jesus precisou do Espírito Santo, como é que nós ficamos? Todo crente precisa desesperadamente que o Espírito Santo os guie e os fortaleça. Uma vez recebi uma carta de uma senhora que falou: irmão Suega, diz ela que era batista, metodista, presbiteriana, sei lá. Era alguma coisa. E ela disse: eu estou escutando seu programa de rádio já faz alguns meses e algumas semanas atrás o Senhor batizou, você está me ensinando sobre o Espírito Santo na rádio, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. E diz ela que chegou a um ponto que ela não era mais bem-vinda à sua igreja. E ela falou: nosso pastor quase nunca falava nada, mas de vez em quando ele falava algo bom, e ela falou, quase não aguentava, e falava, glória a Deus. E ela disse que depois de um pouco, um dos diáconos chegou e falou que era melhor eu ir para outro lugar. E ela falou, pensei, Senhor, fui mandada para fora da igreja. E ele falou, não se preocupe, eles fecharam as portas para mim também no último ano do meu ministério. Falando de Jesus, hein? E ela falou, comecei a perguntar ao Senhor o que eu podia fazer por ele. E ela falou, olha, ele me mandou dizer que você deve abrir um estudo sábado à noite e convidar os jovens. E ela falou, irmão Suega, eu fiz isso. E eles começaram a vir, e alguns daqueles meninos estavam num estado terrível. Alguns até endemoniados. E ela disse, eu não sabia nem o que fazer com eles. E ela disse, aí eu comecei a chamar pregadores assim, das páginas amarelas. E eu ligava e perguntava, você acredita que Jesus Cristo expulsou demônios? Pode expulsar hoje em dia? A maioria desligava na minha cara, ela falou. Mas ela disse que finalmente encontrou 3 que falaram, acreditamos sim. E ela disse, olha, eu tenho um bando de meninos aqui na minha casa, todo sábado à noite, e se eu precisar de você aqui para orar por um que precisa de ser liberto, você pode vir? E falaram, claro, vamos. Isso aconteceu por várias semanas. Alguns daqueles meninos, o poder de Deus fazia eles caírem de costas no chão. Aleluia!
E ela disse que um sábado à noite, todos estavam ali, chegou uma menina